Oi, eu sou Eduardo Becker, eu sou arquiteto titular do Ateliê de Iluminação e é um escritório que só faz projetos de iluminação. E nós vamos falar sobre iluminação para salas e cozinhas. Vamos começar conversando assim sobre aspectos gerais da luz, assim, como é que surgiu, como evoluiu, como nós chegamos até aqui, né? Bom, o primeiro salto da obviedade foi a invenção ou o domínio do fogo, né? Que começou a trazer a iluminação para dentro das cavernas, aí veio evoluindo. Lá pela Idade Média, os castelos eram iluminados com tochas, depois com velas, depois começou a se usar óleos de animais, aí começou a evoluir até chegar na luz elétrica, onde o Thomas Edison é o grande cara. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Então, isso é bem importante. A criação da luz elétrica e a criação da lâmpada, a tradicional incandescente, ela tem quase 100 anos que isso aconteceu. Então, a gente tem uma cultura dessa lâmpada por muito tempo. Quase 50, 60 anos depois, foram surgir as fluorescentes. E aí começou a se dizer que tinha luz quente e luz fria. Na realidade, essa questão da luz fria é uma mentira dita muitas vezes que se tornou verdade. Isso tem uma relação com reprodução de cor, de como tu percebe as coisas. Depois vieram as halógenas, as par 30, par 20, as dicróicas, né? Foi um super sucesso nos anos 90, no começo do século. Muitas pessoas usaram muito em casa, mas elas eram muito quentes. E a gente veio evoluindo até o LED, né? Que é uma realidade que praticamente está dominando o mundo e vem substituindo todas as tecnologias. Bom, o que eu faço com tudo isso agora? A primeira coisa que é importante é que qualquer lâmpada pode ser usada. Ela é uma ferramenta. Vamos analisar a iluminação por um aspecto mais simples, assim. O que eu vou usar? Tá. O que a gente vai usar? Bom, eu quero usar halógeno, eu quero usar incandescente. Bom, as incandescentes vão parar de ser fabricadas porque ela gasta muita energia para gerar pouca luz. Então, a nossa realidade hoje é usar LED ou fluorescente em alguns casos. O LED substitui em 100% qualquer lâmpada. Ah, não tinha cor, não fica a mesma cor, não fica, não sei, fica assim. Existe tecnologia para isso e isso já é uma realidade. Então, como é que nós vamos pensar isso? Como é que se pensa isso? Então, acho que o melhor caminho assim é começar pela nossa sala de estar. Quando tu chega em casa ou tu está recebendo um convidado e a pessoa está olhando a tua sala, então tu chegou em algum ponto e tu tem um panorama. É importante que a gente pense a iluminação como uma direção de fotografia. O que eu estou vendo, o que eu estou percebendo e de que forma eu estou vendo isso. O projeto mais antigo que tem é o projeto elétrico, onde tu tem um ponto central na sala e daquele ponto se distribui. É o princípio histórico de segurar uma tocha e essa luz se distribui da lâmpada central ou da vela. E depois as casas mais sofisticadas elas começaram a usar muitos candelabros, muitas arandelas e começaram a distribuir ao longo do espaço isso. O que eu acho mais legal. Porque se tu tem um ponto central e ele distribui para o externo, o que acontece? Tudo que está mais importante está no centro. Por exemplo, agora eu conversando com vocês, o mais importante é a minha fala com vocês. Então a luz central está aqui. Se eu fosse apenas uma pessoa decorativa na sala e eu quisesse mostrar o ambiente como fotos de revista, a principal luz está no perímetro e não em mim. Quando eu estou chegando em casa, e isso que eu acho legal, vamos esquecer um pouco as mostras de arquitetura. Nós somos pessoas, nós viajamos, nós vamos a restaurantes, vamos a parques, nós vamos a loja e compramos coisas. Então tudo que está dentro da nossa casa, ela faz parte da nossa história de vida. Então eu acho muito legal quando tu recebe alguém na tua casa, tu mostrar parte dessa tua história. Então eu quero mostrar a foto da minha família, eu quero mostrar um objeto que eu trouxe de uma viagem, eu quero mostrar o sofá que eu comprei, talvez uma TV que eu tenho agora, um som. Então é legal como tu consegue distribuir a luz nisso de uma forma que a luz ela vai te conduzindo. Então tu olha o que está mais próximo, tu vai olhando e tu vai dando a volta e isso vai contando toda uma história e vai gerando um interesse. O importante de projetar a iluminação
também é ter um jogo de luz e sombras na tua sala. Se tu tem muita luz, tu não mostra nada. É o princípio de farmácia, um princípio de asepsia, muita luz. Tu entra, compra e vai embora. Mas na tua casa, tu tem que ter aconchego, tem que ser aconchegante, tem que baixar isso. A luz ela tem que ser aconchegante. Como a gente faz isso? De forma geral, a gente vai ter um tripé, ok? De pontos. Eu vou ter uma luz mais alta em algum momento, que ela vai distribuir, que é o que está acontecendo aqui. Depois, eu posso ter, em algum momento, um candelabro com uma pequena luz. Então, eu tenho uma luz central, eu começo a ter uma luz de perímetro. Eu ainda posso ter, por causa do plano, eu ainda posso ter um quadro bacana. Então, tem uma imagem. Ok. Como é que isso está se distribuindo? Então, eu vou marcar os cantos aqui para vocês. Isso. Eu estou com tudo muito escuro. Isso não me agrada. Então, a gente começa a acender a luz. Vamos dizer que eu tenho um pequeno embutido orientável ou uma luz, um spot. Então, eu vou contar uma história. A primeira coisa que eu vou acender é a luz central, que ela vai distribuir. Depois eu tenho uma luz aqui que ela vai irradiar. E por último eu posso iluminar um quadro. O que acontece com isso? Eu tenho um grande jogo de sombra e de luz no espaço. A gente busca um jogo de contraste. Principalmente aqui no sul, que a gente tem uma cultura muito forte da madeira, do tijolo, do fogo e do vidro. São coisas tradicionais da arquitetura. Nós também, como latinos, a gente se orgulha do nosso bronzeado. Sabe? Então a gente gosta de uma coisa mais quente. Então essa luz que ela é mais aconchegante, que ela é mais baixa, nos agrada muito. É lareira, é vinho, é uma luz baixa. O controle de iluminação da tua sala também é bom. Então tu imagina o que eu estava desenhando aqui para vocês. A gente tem uma luz alta, como essa, a gente tem uma luz de um candelabro, ou uma luz baixa, um abajur, que faria às vezes, e uma luz de um spot iluminando um quadro. Ótimo. Eu tenho 3 pontos de luz. E eu posso combinar eles. Eu posso acender um só, um de cada vez, 3 cenas. Eu posso fazer a combinação deles de 2 a 2, ou posso acender 3. Então, com 3 luzes na tua sala, 3 formas diferentes de iluminar a tua sala, eu consigo ter 6 cenários. Com 6 cenários, eu tenho certeza que tu consegue fazer coisas muito agradáveis na tua sala. Desde receber os amigos por uma janta, até depois sentar para beber, conversar à vontade. Então isso é bem legal, eu acho que com essas dicas da sala aqui a gente vai bem. Então, a questão da sala, esse controle de iluminação é importante. Então, a primeira coisa, assim, tu pode ter uma cena do jantar, então o ponto focal está na janta, tipo aqui estamos iluminando o prato. E tudo isso pode ser controlado por automação. E agora, em 5 anos, vai ser quase impossível que as residências não tenham acesso à automação. E a gente não está falando de residências de alto nível, nada a ver. Tecnologia a custo e acessível às pessoas. Hoje, com um valor médio, bem acessível, mais barato que muita poltrona, muito mais barato que muito equipamento, muito poltrona, sofás e tal. Tu consegue automatizar praticamente todo o teu apartamento. Onde é que isso é interessante? Isso é interessante no controle das cenas. Tu pode ter as boas-vindas da casa, por exemplo, tu está chegando em casa, pelo aplicativo do teu celular, tu já deixa a luz ligada como tu quer, tu pode deixar a TV acesa no canal que tu quer, ou a música que tu quer, etc. Então essa tecnologia, ela está muito aqui. Já existem dispositivos no mercado, por exemplo, da Amazon, que tu consegue comprar, tu fala com a Alexa, né, a Amazon Echo, tu pede, Alexa, dimeriza a luz, troca a temperatura de cor. Algumas lâmpadas, elas trocam a temperatura de cor, isso é uma coisa muito legal e é acessível, pode ir comprar na loja. Então tu pode ter uma luz mais branca ou uma luz mais amarelada e dimerizar ela no mesmo equipamento. Muito bom, muito prático, muito legal, isso
A gente estava falando há pouco de ter 6 cenas na sala. Então, não, a gente tem 6 cenas na sala e tu tem a luz central que tu pode mudar a temperatura de cor. Bom, aí a gente tem 100, tem 1000 cenas na sala. A integração, os apartamentos modernos, eles têm a sua sala praticamente integrada com a cozinha. As cozinhas gourmets, todo mundo assiste programas de culinária, seja para food trucks, coisas na rua, ou cozinhas bacanas para fazer em casa, fazer o jantar. Pô, como é que eu faço isso? Como é que funciona uma cozinha gourmet? Como é que eu transformo a minha cozinha numa cozinha gourmet no ponto da iluminação? Na realidade é relativamente simples isso. O que tu precisa? Se a tua cozinha é gourmet, ela é uma cozinha técnica. Então o que nós estamos falando? Então a gente precisa ter uma boa iluminação e não uma iluminação cênica com pontinhos e tal. A gente tem uma iluminação ampla de forma que ela cubra toda a área de trabalho, até por questões de acidente, de tu poder se cortar, ou até de tu perceber no alimento se ele está legal, se não está legal, se tem que tirar algum machucado de uma fruta, eventualmente limpar uma verdura, etc. Então a luz, ela é uma luz mais de trabalho, uma luz mais forte. Exatamente como isso? Eu diria que a cozinha, ela é isenta de sombra, para te trabalhar. E eu acho que isso dá um aspecto muito bacana, porque muitos restaurantes que tu tá num ambiente que ele é mais escuro e tu consegue perceber a cozinha como um aquário. E é legal. Isso tu pode ter na tua casa. Então, tu pode deixar dentro desses cenários, tu pode deixar a luz bem baixa aqui e a cozinha está funcionando com uma luz bem forte, onde tu vê tua amiga tá cozinhando, estão tomando uma bebida, tu está na volta. Então, a luz ela está conduzindo o que está acontecendo dentro da casa. O momento mais importante está na cozinha. Depois que passou essa parte da cozinha e tu voltou para a mesa de jantar ou para sentar na sala, tu deixa uma mínima luz na cozinha, nesse objeto, nesse negócio, vai ficar lindo, vai ficar fantástico, vai ficar como um super hotel, então vai ficar muito bom. O que eu não aconselharia de iluminação de cozinha, assim? Uma luz muito amarelada na cozinha. Eu acho que as pessoas já ouviram falar ou comentaram sobre índice de reprodução de cores. As halógenas são 100%. Não, isso não é bem verdade, não é por aí. Não quero explicar uma coisa que é extremamente técnica para não ser chato. Mas o princípio é muito simples. Se a luz é mais amarelada e tu bota num papel branco, esse papel fica mais amarelado. Então o índice de reprodução de cor não está tão certo. Então uma luz branca, neutra, ela tem uma tendência a mostrar que o vermelho ele é bem vermelho, que o verde é bem verde, que o azul é bem azul. É esse o objetivo. Bom, então eu vou comprar um LED. Sim, os LEDs são muito bons. Só que como o LED ele tem de todos, até com o advento de alguns lugares onde são fabricados de não ter o controle de qualidade, a gente tem que procurar um LED que tenha um índice de reprodução de cor acima de 90%. Isso vem escrito na embalagem, bem simples e tal. Com isso a gente consegue perceber se a carne é legal, se a alface está legal. O prato vai ficar muito mais bonito, porque aquela questão da cor, de como tu fez, desde a lasanha, do churrasco, de uma salada de frutas, as cores vão vibrar e vão ficar legal. Tu vai ter uma cozinha muito, muito agradável. Como é que eu faço para usar esse conteúdo se eu estou me mudando amanhã ou daqui a uma semana para um apartamento novo? Eu acho muito importante tu ter noção das cores que tu vai aplicar nesse apartamento. Isso é o princípio, tá? A iluminação ela não é uma receita de bolo. Então, para um mesmo prédio, com todos os apartamentos com as mesmas medidas, a mesma luminária não vai servir para todos os apartamentos. Muito se fala em índices, né? Tem 500 lux, 100 lux, 200 lux. Isso é um norte. Isso é uma medida. Isso é o que tu mede, não é o que tu percebe. O mais importante é o que tu percebe. Então, se tu tem um fundo muito escuro, tu vou pintar minhas paredes como aqui, por exemplo. As paredes desse ambiente são um cinza grafite. É um fundo escuro. Então, eu tenho que ter um índice de luz maior para que isso seja percebido dessa forma. Se as paredes fossem brancas, eu poderia ter menos luz e mesmo assim seria percebido como um ambiente mais claro. Então depende do que tu quer. Então isso é uma questão muito importante. Qual é o meu objetivo de cena lá? Eu quero ter objetos em destaque, eu quero ter as paredes mais brancas e aí tu
tranquilamente pode ir numa loja de confiança ou procurar um arquiteto e explicar o teu conceito e ele vai entender e tu vai conseguir. Tudo que eu falei aqui hoje, tu consegue comprar numa loja. O importante é só dizer exatamente o que tu quer ou ser orientado por um profissional. Acho que isso é bem legal e vai dar... E é por aí.